Lourdinha, Eu tô vendo. Cláudio, Seu Roberto não Consuelo. conseguiu botar. Falta só o seu Roberto, né? Eu tô Deve tá aqui. voltando aí. Deve estar voltando aí. Então, a gente estava falando sobre o livro Voltei, não é isso? O livro Voltei. No livro Voltei, aliás, outro livro que está Sueli, uma carta do Chico para o Chico mantinha, trocava correspondência com o Vantuil de Freitas, que foi presidente da FEB durante 21 anos. Em uma das cartas, o Chico fala para o Vantuil que o Emmanuel e Dr. Bezerra foram chamados lá no alto sobre um probleminha que eles queriam que o André Luiz escrevesse no livro Missionários da Luz e ia dar dúbia interpretação. Olha só como a obra do André Luiz é fiscalizada. O Emmanuel e o Dr. Bezerra comeram moscas, tá? Comeram mosca. A espiritualidade lá em cima, não. Chamou eles e corrige aquilo. E corrigiu, tá? Então, a gente vê que a obra do André Luiz é super, tá? Bem acompanhada, né? Mas vamos lá. Então, esse aí que é o lance. A gente dá palpite, dá parecer, fala coisas sem fundamentos, porque não tem base. Tá? Por isso que fala, nós vamos adquirir direito nessas reuniões, tá? Quando realmente nós tivermos condições, né? Vamos lá, Elisa. Alguém quer falar mais alguma coisa? O senhor Roberto está entrando e saindo, olha lá. Deve estar ruim a internet dele. Vamos lá, gente? Vamos. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Bom, todo mundo sabe quem é a Narcisa, né? Ela que está lá nas câmeras de regeneração, chega aqueles espíritos tudo perturbado mesmo, tudo tendo altos ataques, né? E ela é uma das cuidadoras, É né? retificação. Oi? É retificação. Retificação, Câmara de né? retificação. Retificação, desculpa. Então, ela que toma conta. Então, no dia que o assunto versa sobre esses irmãos, ela pode que ela já tem um cabedal. Olha só como é que é o negócio, a escolha, né? Isso é muito legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá, Elisa. Muito curioso o processo a aduzir. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Viu, Quaisquer... Lourdinho? Só um instantinho. Lourdinho, o que você falou está aí nessas palavras. Né? Olha só, o governador se preocupou em fazer isso. Para não houver opinião pessoal sem base justa, né? Com graves perdas de tempo para o conjunto. É o que você falou ainda há pouco. É isso aí. A gente tem que focar. Isso. Focar que, de repente, dentro do assunto, a nossa dúvida é a dúvida de vários espíritos que estão ao nosso derredor. Você não pode fugir do pensamento, daquilo que a espiritualidade está ouvindo. É assim, vê se você concorda comigo, Lourdinha. Se o assunto é X, vamos falar de X. Aí a gente deixa para falar do Y, do Z, do W, quando se encerrar o estudo. Ou então quando surgir o determinado assunto. Aí é diferente. Se surgir porque aí... o Y, o W ou o Z, aí sim. É isso aí. É focar. Isso se chama focar. Nós temos que estar focados. Responsabilidade de estar divulgando o Evangelho. É o que acontece lá nessa Assembleia. Puxou uma pergunta que não tem nada a ver, ou que já acabou de falar, o grupo começa a perder o interesse. Aí vai ser eliminado. É a mesma coisa aqui. É isso aí. Então vamos continuar? Sim. Quaisquer dúvidas
Quaisquer pontos de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado, viu, Lourdinha? Tudo tem Eu já sua tinha hora, lido, né? Hein? ela já tinha lido isso. Então, é Não, isso por aí. acaso eu não peguei o livro. Não deu tempo de eu pegar o livro. Estou acompanhando sua leitura. Estou brincando. Ah, Foi Bom, intuída. foi. então, pode fechar o livro, tá? Era só isso que eu ia falar, mas foi bem completo, né? Esse pequeno assunto aí foi bem completo, né? Então, a pergunta 417, que pergunta se a gente pode reunir-se em certo número de formar assembleias, a gente vê que existem regras para as boas assembleias. As assembleias que não são tão boas, não existem regras, mas também são em planos bem inferiores, né? Então, nós temos que, desde já, nos focar, já que falamos em foco, né, em trabalhar isso em nós, né, respeitar bem o assunto, trabalhar as perguntas, né, trabalhar as respostas, que é importante que a gente mantenha o foco do assunto do dia. Hoje, nesse momento, é isso aí, sobre a questão das assembleias lá no alto. A próxima pergunta já foge um pouquinho desse assunto, já vai ser outro, já vamos focar outra coisa, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Fala, Cláudio. Então, mas essa assembleia aqui que está se referindo é um grupo de estudo É, ou é palestra? grupo de estudo. É um grupo de É que estudo. você não assistiu quarta passada, não, né? Não, eu Tá, tô... só vou falar rapidinho. Ah, Na semana passada, nós estamos sobre um grupo de estudo que tem no livro Missionários da Luz, tá? Que eram de encarnados, tem 300 encarnados matriculados nesse grupo de estudo. Mas naquele dia, quando a Luz esteve lá, só tinha 34. Tá? E aí, desses 34, não, teria que ter 34, mas só tinham 32. E dois faltaram de última hora, aí foram ver por que faltaram. Quer dizer, é um grupo de estudo mesmo. Agora também, veja bem, existe o grupo do barzinho, tá? O grupo da área sexual, tá? sim, Existe o grupo da fofoca, da tá, maledicência, existem todos esses grupos também. sim. Tá? Mas só que nós estamos focados aqui na pergunta em relação, tá, a, assim, digamos, algo útil, né? Tá? Ah, Então, entendi. o que está falando? Formar assembleia, sim. Essas assembleias vão ser formadas de acordo com a afinidade de cada um, tá? Mas nós Tá, pegamos esses exemplos, ok? Foi a aula passada isso. Essa pergunta nós estamos dando final nela, estamos já falando bem sobre ela, estamos acabando com ela hoje. entendi. Ok. Elisa, valeu. Alguém mais falou alguma coisa? Falar para o pessoal não guardar o livro Nosso Lar, que nós vamos usar de novo. Mas guarda não, fiquei na mão. Tem o capítulo 33, que é outra coisa. Vamos Eu lá. tinha até esquecido. Pergunta 418 do Livro dos Espíritos. Mas você leu o comentário de eu Kardec? Não? comentário. Perdão. Vamos ler. Então, vamos ler o comentário da pergunta 417. Pelo termo amigos, se devem entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao antigo, viu? despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte donde promanaram. Isso. Porque fala em antigos, viu, Elisa? Pelo termo antigos. Porque às vezes a gente vai para uma assembleia que acha que não conhece ninguém. Às vezes são amigos nossos anteriores, de outras encarnações, tá? Que estão até encarnados em outros países, em outros lugares, com outro grupo, né? Bom, essa aí foi a pergunta 417. Alguém tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, acrescentar algo sobre ela? Então vamos agora para 418. 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade,
poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia o despertar ter dele a intuição? Bom, eu sou amigo do fulano, do João. E me falaram que o João faleceu, desencarnou. E eu não tenho. Quer dizer, hoje em dia não existe. Os meios de comunicação são fáceis, né, de você averiguar alguma coisa. Apesar que há casos de pessoas, como a senhora uma vez falou, em uma das assembleias que eu estive por aí, uma senhora falou que o neto dela foi para a África trabalhar, a uma empresa lá, um emprego lá numa construtora, já tem mais de quase 20 anos, mais de 15, 20 anos, e ninguém mais teve notícias dele. Ninguém sabe se ele está encarnado ou desencarnado, etc. E ela também não conseguiu ainda, né, essa comunicação que existe, né? E nós estamos justamente estudando ela, né? Essa comunicação entre encarnados, né? Visita espírita entre pessoas vivas. Quer dizer, nem ele desencarnado, nem ele encarnado. Essa senhora até hoje não conseguiu saber. Apesar que, olhando sobre essa ótica aí, deve ser uma expiação, né? Deve ser uma expiação ela não merecer ter alguma notícia, né? Então, mas não sabemos. Os espíritos sabem o que pode ter acontecido. Então, a pergunta é essa aí. De repente, a gente julga que uma pessoa, nos contaram, desencarnou, e de repente a gente sonha com essa pessoa. Quer dizer, vivo como espírito, todos nós estamos, né? Mas, para nós, que já temos algum conhecimento do espiritismo, nós sabemos, assim, é lógico, eu não sou vidente, mas digamos que no lance desse, não é difícil a gente saber se a pessoa que está conversando conosco está encarnada ou não. Pode ser que o espírito venha e fale, não, estou encarnado. E você olha assim, não, você não está encarnado. Há uma pequena diferenciação que a gente rapidinho vai notar, né? Todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Sim, cordão. Exatamente. Né? Só que é uma coisa muito interessante. Vai, fala aí, quem que vai falar? Quem estava falando? Eu só falei Falou cordão sobre... prateado. Pois é. Mas é uma coisa muito interessante, que eu estou falando que a gente, como espírita, pode saber. Mas o que eu marquei na capítulo 33 do nosso lar, que eu achei somente interessante e engraçado. Né? O que aconteceu com André Luiz? Capítulo 33 do nosso lar. Vamos dar uma pequena lida lá. Capítulo 33 do livro Nosso Lar. André Luiz arrumou um emprego lá, tá? Vamos falar, tá? E foi trabalhar junto com a Narcisa. Tá? E no seu primeiro dia de trabalho se empolgou, foi aqui, foi ali, né? E de repente desceu uma vasta escadaria, está lá no livro, está num prédio, e sai num campo cheio de árvores, com luar e o caramba. Quer dizer, a gente lê isso aqui, é interessante. Como é que ele está num prédio, desce uma vasta escadaria, ou seja, uma escada que deve ser bem longa, e sai num campo? Esse prédio estava em cima de quê, né? Então a gente vê que é uma porta, né, de ligação, de dimensões, certo? Então ele vai para outra dimensão. E nesse campo, ele está lá conversando com a Narcisa, vai acontecer várias coisas, mas acontece uma coisa muito interessante, que está aí no capítulo 33. Eles estão esperando os samaritanos chegarem com pessoas que eles recolhem, né, nas zonas umbralinas, para levar justamente para as câmaras de retificação, né? E enquanto não chega, né, tem o caso da mulher vampira, etc., acontece um lance muito legal, que está aqui no capítulo 33. Quem está com o livro aí, no meio também do capítulo, tudo luar e serenidade. Se vocês conseguem descobrir esse capítulo aí. Tudo luar, está bem no meio desse parágrafo, do capítulo. Achei. Já achei. Eu já achei também. Tá. Show? Terceira Todo mundo? página.
Isso. Pode ler, Elisa? Achou, Ó, Cláudio? todo luar Vamos lá. e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Então, o André Luiz está empolgado, né? Como sempre. Nosso amigo André é muito empolgado lá, tal, abafando, né? Eu gosto do André por isso, viu? Muito amigo nosso, né? Vamos lá, Elisa. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Então, Tive a veja bem, impressão. esse longo... Só um instantinho, André. Esse longo fio, né? Longo fio de singulares proporções é o famoso cordão de prata, que, né, que está ligado no crânio do encarnado junto ao crânio do espírito, né, do perispírito. Mas o engraçado é o seguinte, o André Luiz é uma alma defunta nesse momento aí, não é encarnado. Olha o que é que ele vai falar para a gente. Vamos lá. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. O fantasma é ele, gente. Como é que ele vai falar com os caras fantasmas se os caras eram encarnados de desdobramento? Né? Mas por que isso? Vamos ver agora, estou deixando a brincadeira do lado, tá? Porque ele ainda não sabia dessa história. Nós espíritas sabemos. Veja bem como é bom ter, né, aprender com a doutrina espírita, né? Não só espíritas, espiritualistas, muitos também sabem disso. Tá? Mas ele não sabia que ele era extremamente não, era católico, né? Aquele católico que toma a hóstia e as missas uma vez por mês aos domingos. Né? Tá. Agora, o que vai acontecer com ele? Ele acreditou mesmo que eram 2 fantasmas. O defunto era ele. Vamos lá. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente para o interior, inquieto e amedrontado. Expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ela só faltou falar, né? Tolinho. Então, quem não sabe disso vai ver aquele, é isso que eu quero falar. Vai ver aquele fio ali, longo, eriçado, e não vai compreender nada. E se a pessoa fala que está encarnado ou desencarnado, não vai ter essa compreensão. Então, dar graças a Deus à doutrina espírita que já nos dá essa visão diferente. Senão vai acontecer que nem o André Luiz, a gente vai fugir. Né? Diz que ele se escondeu por trás da Narcisa sem agachado, agarrado na saia dela. Isso é o making off do negócio, tá? Mas não conta para ninguém, não, para não deixar ele mal. Tá? Então é isso aí, tá? Vamos lá, o que é que ela responde? Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aqueles personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Ou seja, não era o Afrânio e a Elisa que estavam juntos lá passeando, não, viu? Era a Cláudia Consuelo, tá? Espírito já em 9 missões. Não é qualquer um, não. Lá em nosso lar passeando, encarnado, imagina. Hein? Muito Oi? bom. Nós 2, lá na frente. Isso. Tá vendo, seu Roberto? Deixou a gente para trás dela. Hein? Exatamente. Viu, prima? Né? Prima estava na rede, tá vendo, prima? Era você estar lá também. Você estava na rede, né? Mas, Afrânio... Mas, primo, isso daí será o nosso futuro. Nós vamos fazer essa viagem aí com tranquilidade e ao retornar nós vamos lembrar de tudo. É o nosso futuro. Agora, cada um tem o seu tempo de se moralizar para poder conseguir atingir esse futuro aí. Depende de cada um de nós. Mas isso vai ser fácil para nós fazermos. É só levantar da rede que a gente consegue.
Com certeza. Vou fazer isso amanhã, hoje não. Agora Esse que já é é o tarde, problema. né? Amanhã eu faço. Amanhã Isso, eu hoje faço. não, só amanhã. Porque é isso aí. Nós vamos, no futuro, seremos almas enobrecidas em missão. Né? Pode ser um Chico Xavier, né? Pode ser um Divaldo, pode ser outros líderes aí, até políticos, ou religiosos, ou filósofos, estavam lá passeando, né? Fran, E ah, mas aí isso é relacionado, tá? Eu entendi que o André Luiz estava desencarnado e ele não sabia que ele estava desencarnado. Ele não tinha. não, sabia, Ele sabia, sabia, mas então sabia. ele não sabia que os espíritos que estão encarnados Hum, têm esse cordão de prata isso. que liga. Tem, Tá, e fica mais leitoso, não fica tão, digamos assim, bem, ah, qual o nome que se dá? Bem gasoso ele e os outros mais leitosos, ou seja, mais densos, digamos assim, tá? Ele não entendi. sabia, Ele por isso não que ele sabia. achou, pô, esses aí morreram duas vezes, né? São dois defunto duplo, porque ele já era defunto. Ele não Meu sabia, né? Deus. É Mas isso ele não estava. aí. Mas o que tem o sonho a ver com isso aí que eu não entendi? Não, estou falando que se a gente sonha, a pergunta do Livro dos Espíritos, quando a gente sonha com pessoas que nós julgamos que ou alguém falou que morreu, se Ah, pudermos ver que essas pessoas estão vivas, continuam vivas, tá? entendi. Quer dizer, e um A modo minha da mãe. gente Ah, reconhecer, não, deixa eu eu. só te falar para você entender, um Ah, modo de reconhecer se a pessoa está viva ou não é justamente o cordão prateado, tá? Porque hum, se estivesse um cordão prateado e for mentiroso, eu vou falar, não, estou vivo, estou encarnado lá em Itamaraju, na Bahia. Né? E a entendi. pessoa não entende, vai acreditar. E não, agora, não, e cadê teu cordão prateado? A É, Narcisa fala Entendeu? aqui: os Hum? filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Sentiu o ensinamento da Tarcísio aí? Entendeu? aham, entendi. Tá, Eu mas fala o que entendi. você ia falar agora. Não, de novo o problema, o sonho, novamente. A gente sonhar que uma pessoa está desencarnada, e essa pessoa está realmente desencarnada, como é que eu vou explicar isso? A, a gente pode sonhar que viu uma pessoa desencarnada, que a gente sabe que desencarnou, né? Uhum. É, Mas pode. isso aí a É, gente pode. eu já sonhei com minha mãe, já sonhei com várias pessoas desencarnadas. E já Uhum. sonhei com vários encarnados. Só que o que a pergunta é o seguinte, né? O que nós estamos aqui falando, o nosso assunto é o seguinte, que aí nós já podemos saber se está vivo ou não na observação do espírito que está conversando conosco. É isso que nós estamos aqui Então, aí botando. a pessoa que está Né? desencarnada, que está sonhando, que a gente está sonhando, ela está vendo se a gente está com. Só se ela tiver Ela conhecimento. Ela vê é, que a gente está é, com esse fio, né? isso, isso. Aí Ela sabe tem que você está que. enganado. Ah, Exatamente. entendi. Tá? Agora está. Eu estava querendo Tá? saber isso. Tá. É isso aí, tá? Obrigada. Vamos lá, lê de novo aí, Elisa. Os filamentos Tá é o bem? cordão de prata, tá? Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Porque o André Luiz estava acostumado a ver só desencarnado, lá em nosso lar, quando viu aqueles espíritos com aquele negócio na cabeça, né, deve ter pensado que era tudo punk, né? Tudo com aquele cabelo, né? E, né? Não é nada disso, André, fica frio aí, tá? E a diferenciação é essa aí. Vamos lá. Não se receie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir essas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. Viu? Às vezes aqui na Terra são pessoas que a gente nem tá, né? Tem tanta. São bem simples, humildes, mas consegue alcançar esses planos. O Chico, quando estava encarnado, tinha um morador de rua,
né, que inclusive, infelizmente, às vezes não tomava banho, às vezes não tinha roupa para trocar, né? Resumindo, exalava até mau cheiro às vezes. Mas o Chico tinha um carinho com aquele morador de rua enorme. E quando ele chegava, o Chico fazia questão de abraçá-lo, de atendê-lo com o maior amor, o maior carinho, e o pessoal ficava meio, né? Sabe como é que é, né? A turma do movimento espírita, que não é mole, ficava irritada. Um dia comentaram, Chico, pô, Chico, esse mendigo aí, mal cheiroso, chega, tu abraça ele e tal. O Chico ouviu, pensou um pouquinho e respondeu, aquele jeitinho do Chico, né? Mas imagine vocês, que aqui nessa assembleia aqui, quando ele desencarnar, poucos de nós poderão chegar até ele. Porque estava em expiação, apesar de ser né, esses espíritos que estão já num certo grau evolutivo, eles pedem essas provas mesmo, porque eles sabem que têm capacidade para suportar e para limpar algum resgate. Tá? Quer dizer, então aí, para nós sofrendo, para eles não. Estão resgatando alguma falta do passado que vai dar-lhe mais luz e vão subir a planos mais altos. Olha só que beleza. É isso? Tá? Então, E também pode, também, Afrone, de repente, eu não sei, né? Eles poderiam ser também esses moradores de rua, também alguém que além de resgate, ele também está limpando um pouco das nossas energias negativas, porque eles absorvem, né, essas coisas, eles passam pela rua, eles ficam ali vagando, aí muitos estão também pegando aquelas energias nossas que, infelizmente, tem muita gente que, né, carrega essas energias pesadas. E eles estão ali, talvez, até cumprindo essa missão também. Eu acho que eles têm uma tarefa também árdua, né? Difícil. Vamos lá? A mais árdua da tarefa dele é o que nós criticamos ele, né? O que a gente joga, né? Mas fala, seu Roberto. Não, eu não comentei, não falei nada não comentei nada não. Não, eu falei, vamos lá, vamos voltar para o assunto. Pois é, isso que eu estou falando, né? Vamos lá. Então, o assunto tá esse aí. A gente pode conversar com alguém que a gente julgou morto e ver logo que não está morto. Essa é a pergunta, tá? Que o Kardec fala dos espíritos, tá? Então vamos ler de novo a pergunta, Elisa? Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia o despertar ter dele a intuição? Então veja aí, a pergunta é essa, só um instantinho. E verificar que continuava vivo. Essa é uma parte da pergunta. E outra, a segunda pergunta é: se dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição, porque nós não nos lembramos, geralmente, do que nós sonhamos. Né? Mas a intuição fica. Puxa vida, eu acho que sonhei hoje com o João, e o João está encarnado, está bem, está lá no Acre, muito bem. Não é o caso da senhora que eu contei antes, que o neto foi para a África e já tem uns 15, 20 anos que ninguém tem notícia. E ela reza todo dia para ver se em sonho consegue saber se está desencarnado ou encarnado. Vê que é o caso, a pergunta é diferente, mas eu botei o caso para ilustrar essa pergunta. Tá bom? Vamos ler a resposta, Elisa? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se ele não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, essa resposta aqui tem 3 coisas. Uma dessa senhora que eu comentei, né? Ter sido imposto por prova plena a morte do neto, que ela está achando que o neto até desencarnou, que não tem comunicação nenhuma, não tem nada. Né? Um caso. Pode ter o pressentimento da existência, como também, de repente, né, sente-se, pois é, eu pensei tanto hoje no João,
E acho que ele desencarnou, acho que ele veio em sonho me avisar que desencarnou. Também pode acontecer isso, tá? Visitas, né, de pessoas avisando que vai desencarnar. Como já falamos aqui, o Camille Flammarion tem 3 livros da época de Kardec, A Morte e seus Mistérios, tá? Falando só sobre esses casos. Ele conseguiu catalogar não sei quantos casos lá. São 3 livros, tem ideia. Bom, gente, ficou bom isso aí de hoje, porque a outra pergunta já vai, inclusive, mudar o assunto. Nós acabamos aqui o assunto da visitas espíritas entre pessoas vivas, né, que foi da pergunta 413 a 418. Uma preparação para a próxima que vai vir, que é transmissão oculta do pensamento, que é muito interessante, que tudo isso que nós falamos aqui, nós vamos ver como funciona também, tá, no nosso dia a dia. É interessante demais. Essa pergunta próxima aí, a 419, é fora de série mesmo, tá? Alguém quer comentar alguma coisa mais? Não? Elisa, seu Roberto, Dona Lourdes, Lourdinha, Consuelo? Não, nadinha. Tranquilo, não quero nada, não. Quero nada. Ficou legal? Oi? Não quero nada, não, é ótimo. Não, porque tá tudo tranquilo, tá bem explicado. Não, foi bom. Esse negócio de fio de prata é o problema. Pois é. É chifre não, é fio de prata, tá? Então, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Repetindo, tá? No início do estudo, nós chegamos à conclusão que não, eu vou viajar e como o número está pequeno de pessoas, tá, Dona Lúcia, que chegou depois, não teremos a aulinha sexta nem segunda. Nós vamos retornar na próxima quarta-feira, tá? De novo no Livro dos Espíritos, já na pergunta 418. Tá ok? O pessoal optou por não ter, então. Tudo bem. Tudo Sabe por quê, Dona Lúcia? Está vindo 4 ou 5. Desejo Vai que um... Né? uma boa viagem. Tá, obrigado. O que pode acontecer? Vai vir só 3 ou 4. Aí vai que um por um motivo forte falte, outro por outro motivo forte. Aí não vai ter ninguém de repente, né? Aí foi optado aqui, tá? Não haver a aulinha. Mas quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. Então, lá que eu chegue lá em Minas, tem um Wi-Fi maravilhoso. Eu vou perturbar vocês na sexta-feira. Eu tô aqui, ó. Então é isso aí, gente. Tá? Uma boa noite para todos. E alguém quer comentar mais alguma coisa? Oi, é para você colocar no grupo de estudo no Maria Vaz, coloca hoje e amanhã sobre a decisão. Tá. Tem gente que também ótimo, coloco sim. O Jorge Simões também sabia, né, Lurdinha? E outros, né? Zé Roberto, a Marli, que geralmente sexta-feira assiste, né? Pode deixar, eu coloco assim amanhã eu coloco. Tá? Quando eu for lançar conseguir gravar, vai ser duas etapas, né? Que caiu no meio, né? E parar a gravação. Não parei.